Então, será que você é uma pessoa automotivada? E ainda, qual será a relação entre automotivação e hiperperformance? Nós estamos aqui com a Tatiana Rocha Lima, tudo bem, Oi, Tati? Lívia, tudo bem? Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui outra vez. E é uma alegria para nós te receber também e a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Tati, então, nós estamos num momento onde uma era pós-coaching, vamos dizer, onde as pessoas começaram a acreditar que precisam se automotivar o tempo todo, levantar, estar naquele gás ali para fazer tudo e desenvolver múltiplas tarefas, e num momento de crença sobre hiperperformance. Fala para nós, por favor, conta como que a psicanálise vê essa relação. A psicanálise vê com muito cuidado, né? Eu entendo que a motivação, inclusive, é um termo muito usado, na psicologia das empresas, nas escolas, né? A gente tem que levar em consideração a motivação no sentido de como é a raiz da palavra, né? O movere, do que te move, o que movimenta, como que a pessoa consegue estar ali em movimento e inclusive um movimento às vezes que não é de escolha, né, porque para trabalhar em equipe, para estar numa escola, numa sala de aula, um curso, às vezes a gente não tem tanta autonomia para falar: "Não, eu vou fazer só isso hoje", né. É necessário realmente esse movimento para ter essa interação e esse sentido de capacidade em grupo. Mas a psicanálise, ela tem esse olhar cuidadoso com essa coisa que hoje é tão fácil da gente escutar, né, de automotivação, porque talvez a gente vá estar falando também de um excesso, Sim. né, porque hoje em dia esse discurso de tudo tão rápido, tão descartável, né, a gente vive a contemporaneidade invadida por essa ideia de que a performance é a mesma coisa de que sucesso, Uhum. e de que sucesso é a mesma coisa de realização pessoal, né, de essência, de sentido. Então nessa mistura aí, Lívia, tem realmente que a gente tem que pensar, porque senão a gente se perde, né, a gente entra em um movimento de que tem que ser, tem que fazer e tem que fazer mais, né, é sempre esse mais, mais, que coloca a pessoa em um funcionamento muito ideal, e aí muito frustrante. Antigamente, eu me lembro há uns 10 anos atrás, eram comuns as assinaturas de revista, né, Cláudia, né, Sim, Claire, sim. Nova, e isso trazia uma visão, principalmente da mulher, que a mulher ela tinha que estar ali, ser a profissional perfeita, a executiva, dona de casa, mãe, esposa, namorada, né, tudo nos mínimos detalhes. E isso eu percebo que veio trazendo uma grande frustração para muitas mulheres, por entenderem que não é bem assim essa relação. E hoje, em tempos de mídias digitais, onde as revistas foram descartadas, a gente abre o celular e tá ali, né, vidas lindas, maravilhosas, e essa produtividade, todo o estilo, dessa produtividade incessante. Qual que seria o caminho para não cair nesse risco e, de repente, estar ali com um diagnóstico de burnout? Sim. É tão interessante isso que você trouxe, né, você falando das revistas antes, eu vou puxar um pouquinho mais para trás, né. Aham. Eh, Quando a gente estuda sobre e eu acho uma coisa muito interessante da gente estudar, do quanto a cultura, ela embala muito o funcionamento individual, né, todos nós somos afetados pela cultura, a diferença é que cada um é afetado de um tanto ou de um jeito. É lá nos anos 50, né, quando começou um pouco mais a revolução da mulher, né, uma coisa ou outra foi aparecendo, nessas mesmas revistas, né, que eram fáceis de serem encontradas, a conduta do feminino era uma conduta muito pautada na mulher ser uma mulher boa para o marido, né. Então ela tinha de esperar o marido, sempre cheirosa, sem reclamar, não trazer problemas da casa para o marido.
e ser uma mulher disponível, uma mulher que atendia aos desejos do marido. Então, isso ali era dado como um ensinamento. A mulher que se encaixasse ali, né, com certeza ela ia tirar uma ideia de que ela estava bem, né, de que a performance dela estava uma performance, assim, exemplar, né. E você vê que como isso hoje em dia é o mesmo fundamento, mas seguindo um outro modelo, Sim. né, um modelo talvez não só para as mulheres, né, mas de acordar muito cedo, praticar muito esporte, estar em dia com o corpo, uma alimentação saudável, cuidar dos filhos, estar presente, viajar, é tanta coisa que tem que ser feita, né. Então a motivação para isso tudo é uma motivação muito difícil, né. Ah, É muito complicado, porque a gente esbarra na realidade. pesado, né. Pesado, é pesado. Então a gente esbarra nos limites da realidade. A gente não está falando só dos limites de uma capacidade interna, né, de algumas pessoas têm mais facilidade para uma coisa ou para outra, mas a motivação é uma motivação que tem que ser coerente com o que faz sentido para a pessoa. Uma motivação que entra com um movimento de busca, porque aquilo ali de alguma maneira, internamente, é aquilo ali que a pessoa quer buscar. Ela sente uma gratificação, aquilo ali preenche de alguma maneira, mesmo a gente falando, né, e a gente sabe disso, que não estamos falando de uma completude, mas só essa motivação que é ligada a esse over, né, a hiper, a performance, como se fosse uma nota, aquilo ali se esvazia, né, aquilo ali provoca um cansaço talvez misturado com um certo vazio, e aí chega uma hora que acabou. Você pode tentar abastecer ali de qualquer maneira, né, não é difícil da gente escutar casos que a gente olhando de fora, a gente fala: "Nossa, mas uma pessoa com tanto sucesso, tanto dinheiro, tanta capacidade", né, e a pessoa entra em um estado de depressão ou um adoecimento que passa um pouco, não vê sentido mais em nada. Então a ideia da performance, que pode estar muito ligada com essa coisa da automotivação, do over, né, é um caminho que merece ser olhado com atenção, porque ele pode esbarrar muito facilmente nessa motivação por mais vazio. E aí, você trazendo tudo isso, eu me lembrei que no início desse ano passou a vigorar uma nova lei, a NR01, onde as empresas são obrigadas a oferecer, trabalho de saúde mental para os seus colaboradores. Talvez justamente porque as mesmas empresas que exigiram tanto e passaram a criar essa condição, estão sofrendo e padecendo porque o maior índice de afastamento é por transtornos psíquicos e mentais, né. E o que que você diria, talvez, para quem está nos assistindo, dentro dessa perspectiva do que pode ser feito, talvez para ir na contramão dessa hiperprodutividade, hiperperformance, no sentido de resguardar essa saúde mental da sociedade em geral? Lívia, é claro que esse tipo de lei, essa filosofia dentro das empresas, isso tem muito valor, né. Eu acho que isso é um ganho para a sociedade em si, Aham. né. E também é necessário a gente pensar que essa filosofia, que de certa maneira é um cuidado com a saúde mental, ela não resguarda completamente as pessoas, porque pode ser que seja uma filosofia que está Vivida. é, né, é uma filosofia mais profunda, é um jeito de funcionar. Então esse conflito entre eu posso cansar e eu posso cansar, mas eu corro o risco de ser desvalorizado, de ser mandado embora do meu trabalho. Eu posso falar que tem alguma coisa acontecendo comigo, mas como é que isso vai ser levado em consideração, se isso vai ser acolhido ou não. Então existe a diferença do que é apresentado como possível, né, teoricamente, e do que realmente é acolhido como um espaço ou uma necessidade de ser, tratada, né, então esse é um ponto. Agora a gente não consegue pensar em nenhuma transformação se a gente não reconhece que faz sentido.
Uhum. né. A minha esperança, e eu gosto de ter um olhar sempre positivo, apesar de ter um olhar também acho que realista, né, a minha esperança é que com esse over que a gente está falando, que em algum momento realmente seja levado em consideração a importância de um trabalho verdadeiro dentro das empresas. Uhum. Porque senão a gente cai numa fala contraditória, Sim. né, que existe o trabalho ali de suporte, mas existe também uma gratificação por metas e essas metas têm que ser irreais, talvez impossíveis de serem atingidas. Então eu acho que, cada indivíduo, né, um caminho pensando na saúde psíquica, é cada indivíduo não banalizar o que se sente. É. Existe o cansaço do dia a dia, todo mundo se cansa, né, a gente vive realmente um dia a dia muito corrido, invadido por uma necessidade de estar presente, de ter que responder, de estar atento, isso a gente está falando que é cultural, né, tá no nosso meio sem a gente ver. Mas o cansaço é diferente de um desânimo, de uma tristeza muito profunda, de uma falta de coragem para todos os dias, todo dia ser muito sofrido, todo dia ser muito difícil, isso tem que ser levado em consideração. Uhum. Isso pode ser um sintoma de algo muito maior, porque a pessoa sai do trabalho, a pessoa muda de trabalho e aquilo ali permanece corroendo ali as forças, do que antes para a pessoa era uma coisa mais fácil e espontânea. Uhum. É, é triste a gente pensar nisso, né, e triste pensar que tantas pessoas chegam ao ponto do autoextermínio por não suportarem isso e não observarem que existem outros caminhos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses outros caminhos, sobre a possibilidade da análise como processo de transformação e autoconhecimento aí. Eu gosto de falar desse. Eu sei, porque eu acho que é um processo tão bonito, né, um processo que feito de uma maneira responsável, cuidadosa, não só um processo reparatório, né, a gente não está falando de consertar Sim. uma coisa que está estragada,